Vamos agora falar dos métodos de cubagem rigorosa, tá? Esses métodos são os métodos que a gente utiliza pela dificuldade que a gente tem de obter o volume real das árvores. Então, a gente sempre seleciona um desses três métodos que a gente vai ver aqui e considera um deles como o volume real das árvores, visto a dificuldade de medir o volume real de forma direta. E por as medidas aproximativas anteriores, fator de forma e coeficiente de forma, não serem medidas tão boas para fazer essa estimativa e considerar como volume real. Então, a cumbagem rigorosa nada mais é do que pegar o tronco inteiro da árvore e subdividir em volumes menores, que a gente vai chamar de toretes. A gente obtém o volume individual de cada um desses toretes, empregando para isso expressões de cálculo de volume apropriadas. Tá? Uma vez obtido o volume individual dos toretes, os mesmos são somados e a gente tem o volume total das árvores. Então é bem simples, não tem grandes coisas. Não, é bem simples o cálculo de se fazer. A principal razão para a árvore ser dividida em toretes é que se pode obter o volume de forma mais precisa para toretes menores do que o tronco inteiro. É como se você encaixasse um torete melhor numa forma geométrica do que o tronco da árvore inteira. Tá? É isso que ele quer dizer, porque todas aquelas formas que a gente viu anteriormente do perfil longitudinal, eles vão dar origem a esses métodos de cubagem rigorosa. Então a ideia é isso: eu tenho a árvore inteira e eu vou subdividir ela em pedaços menores. Eu vou obter, tá vendo? Ó, todos aqui são troncos, tá vendo? Ó, pedaço de tronco, de tronco, de tronco, de tronco. Geralmente a gente considera todos esses troncos aqui como da parábola, tá? Por isso a gente faz a demonstração com a parábola. E no fim a gente faz esse volume aqui o considerando o cone, tá? E o topo da árvore a gente considera como um cilindro. Então a gente vai falar agora do volume pelo seccionamento em comprimentos absolutos, Smalley, Huber e Newton, porque a gente tem o volume pelo método de seccionamento em comprimentos relativos, que a gente vai ver para frente. Então, os absolutos e os mais utilizados na engenharia florestal são esses três: Smalley, Huber e Newton. Desses três, o que é mais utilizado é o Smalley. E depois de falar dos três, eu vou dizer para vocês por que o Smalley é mais utilizado. Então, em geral, a gente faz medições. Lembra que lá no início, que a gente fazia volume, como a gente faz várias medições de diâmetro em diferentes alturas. Então, geralmente, a gente faz no nível do solo considerado 0,10, 0,20 ou 0,30. Isso vai depender do tamanho do toco que o motosserrista ou a máquina deixou em campo. Geralmente é 0,1, tá? Mas aí vai variar. Então a gente tem 0,1, medida 0,1, 0,30, 0,7, 1, 1,30 da altura e de 1 em 1 metro ou de 2 em 2 metros para cada torete. Então a parte da base sempre é medida mais, independente da técnica que você for utilizar. Você sempre vai fazer mais medições de diâmetro na base da árvore, porque a base é onde tem concentrado maior quantidade de volume da árvore, é onde tem maiores, onde pode ter maiores problemas como tortuosidade, onde pode ter maiores problemas como bifurcação. Então, você sempre vai medir mais na base da árvore. Isso é primordial. Eu estou falando isso para que você não chegue e vai fazer, vou fazer de 1 em 1 metro. Não. E é sempre interessante que você também coloque o DAP nesse processo de medição. Tá? E daí você vai fazendo de 1 a 1 ou de 2 em 2 metros para cada torete. O maior número de toretes na parte basal pode ficar pela maior quantidade de volume existente ali e também por uma maior variação da forma, como eu já expliquei. Nada impede, entretanto, que outras formas de subdivisão sejam feitas, tá? Isso é só um exemplo. A gente vai falar do primeiro método aí, cubagem, né, de forma absoluta, em seções absolutas, pelo método de Smalley. Então, essa figura aqui é uma figura geral, tá? Todos os três métodos vão ter a mesma figura, mas é o seguinte: você tem aqui, tá vendo, o toco. Então, você tem a altura do toco, o volume do toco e a área do toco, que é considerado um cilindro. Você tem o volume da ponta, que é considerado um cone. E no meio aqui, você tem os toretes, tá vendo? Ó? Torete 1,
torete 2, torete 3, torete 4. O que é interessante daqui? Você vai ter no método de Smalian, tá? Isso é para o método de Smalian. Lembra que a figura é única para os 3 métodos. Então, no método de Smalian, eu vou ter uma medida de área aqui na base do torete, né? Dependendo da posição que você olhar, e outra medida no ápice do torete. Depois, para o torete 2, o mesmo vai ser a base, e depois eu tenho o outro ápice. Então é interessante você entender que a base de um torete vai ser sempre o ápice de um torete vai ser sempre a base do outro torete, até chegar no último aqui, né? Onde o ápice desse torete aqui é a base para fazer a ponta. Tá? Então é interessante que você entenda isso. No Smalian eu sempre vou ter duas medidas de área, uma na base, uma no ápice, base, ápice de cada torete. Então, tá vendo? Ó, eu tenho aqui GI e aqui eu tenho GI mais 1. E esse aqui é o tamanho do torete, né? Cada torete tem um tamanho. Então, L1, L2, L3 até Ln. Para o cálculo do volume do método de Smalian, a gente vai tomar a figura anterior e vai ter, então, que o volume total é o volume do toco mais o somatório dos volumes parciais mais o volume da ponta. Ou seja, o volume do toco mais o somatório do volume dos toretes mais o volume da ponta. Em que VT é o volume total, volume do toco é a área, né, 0 vezes a altura do toco. O volume da ponta é 1/3 da área vezes a altura, né, que é o comprimento, que é o volume da ponta, a gente vai assumir que ela tem a forma de um cone, por isso 1/3. E os volumes parciais é feito o seguinte, ó, eu sempre vou somar a área da base mais a área do ápice dividido por 2 vezes o tamanho, ou seja, esse torete eu vou somar essa com essa, dividir por 2 e multiplicar por esse tamanho. Para esse aqui eu vou somar esse com esse, dividir por 2 e multiplicar por essa altura. E assim sucessivamente até o último torete, antes da ponta. Onde aqui é o volume do jésimo torete, sendo o índice I relativo às áreas seccionais extremas do torete e LJ o comprimento do jésimo torete. Tá? Mas no exemplo vocês vão ver que fica mais fácil de ver isso aqui. O exemplo, então, é o seguinte. Eu tenho, então, a altura. Então, eu medi a árvore a 0,1, 1,30, 3,30, 5,30, 7,30, 9,30, 11,30, 13,30, 15,30, 17,30. E aí eu medi para cada altura dessa. Professor, como que a gente vai fazer a medida? Aí lembra que eu falei? Para você fazer, ou você vai abater a árvore, ou você vai utilizar um aparelhinho chamado, hoje a gente já tem, que é o Criterion, tá? A gente consegue fazer, mas é muito chato de fazer medição de árvore em pé, ou com o relascópio. Na aula que o professor Ciro vai mostrar aí como usar o relascópio. Mas ainda hoje é melhor abater a árvore, ou usar uma escada, ou escalar, tem vários métodos. Mas eu preciso ter todos esses diâmetros aqui, tá? Então eu tenho 27,1, 25,8, assim sucessivamente até o último aqui, 3,2. E sem casca, tá aqui na frente. Aí eu só fiz a área normal, tá? Pi DAP ao quadrado sobre 40.000. Então tá aqui, ó. Ok? A área das árvores. Ok? Feito isso, agora é bem simples, ó. Eu vou somar esse com esse, dividir por 2 e multiplicar por 1,30 menos 0,1, que é a primeira altura. Depois, vou somar esse com esse, dividir por 2 e multiplicar por 3,3 menos 1,30. E assim sucessivamente, ó. Tá vendo? Então, primeiro, 0,1 mais 0,3 vezes 2 vezes 0,1. Então, vai ser, ó, 0,05768 mais 0,05228 sobre 2 vezes 1,2. Por que 1,2? Porque 1,30 menos 0,1 é 1,2. E aí deu o volume, 0,06598 metros cúbicos, que é o volume desse torete. E eu vou fazer para o segundo, G 1,3 mais G 3,3.
E aí, a partir de agora, né, o L aqui vai ser 2, porque aqui é 3 e 3 menos 1,30. E aí deu 0,09347. Se eu fizer para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8 e para o 9, né, antes da ponta, vai dar exatamente este valor. Vou fazer o volume do toco. Ah, mas não me deu a altura do toco aqui. Lembra? A base de 1 sempre é a altura do anterior. Se o primeiro valor é 0,1, obrigatoriamente o ápice do toco é, esse diâmetro, né? 27,1, que dá essa área aqui com casca. E lembrando só também aqui que ele deu o comprimento da ponta, que foi 1,2 metros, tá? Eu preciso saber disso ou da altura total. Se ele me desse a altura total, era só diminuir a altura total menos essa altura aqui. Ok. Então, o volume do toco vai ser 0,0578 vezes 0,1. Ah, mas eu também não me deu a altura do toco. Mas se a primeira medição foi feita a 0,1, quer dizer que o toco vai de 0 a 0,1. E o volume da ponta é o volume, a base vai ser o último aqui, né? Esse valor aqui, vezes 1,2, vezes 1/3, né? Entendeu? E dá 0,032. O volume total, então, é só somar o volume do toco mais os volumes parciais mais o volume da ponta, e dá 0,44006 metros cúbicos. E como tarefa de casa aí, eu quero que vocês façam os mesmos cálculos, considerando o volume sem casca. Lembrando que o toco e a ponta não vão mudar, tá? Ah, desculpa, vão mudar, porque você vai pegar a área sem casca também para fazer o cálculo. Então, como tarefa de casa aí, vocês vão repetir esses cálculos aqui de esmalha, fazendo o volume sem casca, ok? Isso não é de praxe, gente. Sempre é interessante você ler, mas geralmente, quando não se diz, tipo, já se fala volume tal é com casca. Quando for sem casca, geralmente a pessoa que fez vai deixar isso claro que foi feito sem casca. Então, com esse vídeo a gente encerra o método de esmalha e eu vou mostrar no outro vídeo o método de Huber.